iniciamos mais um culto de oração e doutrina, nossos cultos comuns de quarta-feira, e estamos muito agradecidos por você estar conosco mais uma vez, nos acompanhando. Então vamos iniciar com uma oração, vamos agradecer e pedir a Deus a direção para o culto dessa noite. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento iniciamos mais um culto, Senhor, aprender mais da Tua palavra, levar a Ti também os nossos pedidos, nossos agradecimentos e pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando essa programação, todos os irmãos que estão aqui envolvidos, tanto diretamente quanto indiretamente, que o Senhor esteja abençoando também o ministério do pastor Rafael, tanto ele quanto a sua família, que o Senhor esteja dando sempre sabedoria, Senhor, a ele, no cuidado, Senhor, e no exercício do Evangelho. Que o Senhor esteja também, Senhor, abrindo, Senhor, desde já a nossa mente, os nossos corações para a mensagem que será transmitida e que venha falar, Senhor, grandemente, e que mais uma vez, Senhor, ao final deste culto, estejamos cheios de Ti e do Teu Espírito, e que tenhamos, Senhor, sempre o interesse de estarmos perto de Ti, de ler a Tua palavra, Senhor, e também de estar em comunhão com os irmãos. Quero te pedir, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 46, Jesus nos transformou. Mateus, capítulo 18, dos versos 21 ao 35. Leiamos então.
Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher, e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida por que me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amém, irmãos? Oremos então em agradecimento à leitura da Palavra de Deus. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, neste momento, Senhor, estamos mais uma vez na Tua presença, em oração, agradecendo, Senhor, pela leitura da Tua Palavra, pedindo, Senhor, que a cada vez o Senhor esteja, Senhor, nos dando uma mente mais aberta para as Suas Escrituras e um coração também mais voltado a Ti, para que venhamos, Senhor, ter a sensibilidade de entender a Tua Palavra, de também viver ela nas nossas vidas. Assim como o texto que foi lido, que venhamos, Senhor, saber perdoar as nossas ofensas, agir, Senhor, da forma como o Senhor quer que nós ajamos, uma forma louvável, Senhor, como servos em Cristo, perante aqueles que levantam falso testemunho contra nós ou nos feriram de alguma forma. Pedimos, Senhor, que você esteja sempre à frente das nossas ações, das nossas atitudes. Pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Dessa vez será um cântico conhecido, o seu nome é Eu creio que tudo é possível.
Obrigado, Leozinho, que Deus continue te abençoando e te usando grandemente para o louvor da sua glória. Boa noite, irmãos. É uma alegria, uma satisfação estarmos juntos mais uma noite de quarta-feira para assim adorarmos, bendizermos e exaltarmos o seu santo e excelso nome. Queremos dar as boas-vindas a você que está conosco nessa noite. É uma alegria, uma satisfação tê-los conectados no canal, na página do Facebook da nossa igreja. Sejam todos bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente e que tenhamos um coração pronto para servir e adorar aquele que deu vida eterna a todos nós, tá bom? Eu agradeço Leozinho, irmã Raquel, Catarina, que hoje estão nos auxiliando. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração vindo, agora mesmo não estão compartilhando conosco. Desafio você a deixar os seus pedidos de oração e os seus agradecimentos, tá bom? Para que a gente ore e interceda por você, pelos seus pedidos. E ao mesmo tempo eu peço que você compartilhe o link agora mesmo aí, para que outras pessoas tenham acesso a este culto. É bem simples. Você vai lá no seu smartphone, tem a opção compartilhar, você clica e compartilha, tá bom? Para que outras pessoas venham adorar o Senhor conosco. A Renata, ela diz: boa noite, irmãos, quero pedir oração pela Soraya, filha da Zenaide, que ia fazer cirurgia na cabeça hoje. Ô Rê, se você souber o dia que remarcaram, você nos avisa, por favor, tá bom? Pela cirurgia da Soraya. Também ela pede oração pela sua família, em especial pelo seu esposo Marcelo e a sua mãe Águida, que estão trabalhando na linha de frente no hospital, tá bom? Johnny está conosco. Johnny, você melhorou? Como é que você está? Me responda aí, por favor, tá certo? A Raniele, ela pede oração, boa noite, peço oração pela minha vida espiritual, peço também oração por mim e pela minha família. A Wanda pede oração pela salvação do seu esposo, o Zé Silva, pela filha Thaís, pelo genro Gilberto, fortalecimento espiritual na minha vida, também pela família da minha irmã Osete, pelo crescimento e fortalecimento espiritual. Vamos orar. A Oderlândia pede pela sua mãe, que se encontra internada. Então vamos orar pela mãe da Oderlândia. Oderlândia, por gentileza, digita para mim aí o nome da sua mãe, para que a gente escreva aqui, anote, depois ore por ela, tá bom? Por gentileza, nos passe o nome da sua mãe. A Meire está conosco. A irmã Edneia, eu peço oração por minha família, por meu esposo que está viajando, que Deus o guarde e o livre de todo mal. Iremos orar, irmã Edneia. O irmão Giovanni pede oração pela sua saúde e também de sua esposa, a irmã Marina. A irmã Angelita, boa noite, pastor e irmãos. Peço oração pela minha avó Celina e meu irmão Charles. Vamos orar, irmã Angelita, por eles, tá bom? O irmão Neto, ele pede oração pela sua família, pelos seus familiares e também pelos familiares de sua esposa, a Janaína. Vamos orar. Continue fazendo seus pedidos, tá bom? E eu quero aqui agradecer aos irmãos que têm orado, pelos irmãos, amigos que estão enfermos. A Gabriela é uma criança, filha da Gleice. Gleice é sobrinha da irmã Rosália, e ela pediu oração pela Gabriela há pouco tempo, e ela agradece as orações. A Gabi, ela tem se recuperado, e eu agradeço grandemente aos irmãos que têm orado pela saúde dela, tá? É uma criança, a Gabi, ela precisa das nossas orações, tá? Hudson e Gleice, um forte abraço a vocês, e vamos continuar orando, tá? Pela recuperação total da Gabi, tá? O Johnny, estou bem, pastor, graças a Deus, Johnny, estava orando por você, viu? A irmã Laurita pede oração pela sua saúde. Vamos orar, irmã Laurita, que Deus abençoe a irmã e o irmão Wilson também, tá?
A irmã Rosa está agradecendo a Deus por essa união. Amém, irmã Rosa. A Raquel, a Cláudia Lima, pede oração pela sua família e pelo fortalecimento espiritual. A irmã Netinha, é irmã de Net, viu, irmãos? Ela pede oração pela sua vida espiritual, salvação do esposo, Van Clay, e pela aposentadoria da mãezinha dela. A mãezinha dela está tentando, vamos orar, tá? Para que aconteça e corra tudo bem. A irmã Regiane pede oração pela dona Carlita, a outra avó da Beatriz, pai de pai, está internada com o pulmão comprometido. Então vamos interceder ao Deus poderoso, ao Deus que faz milagre, tá? Para que ele venha sarar a dona Carlita. A Mary pede oração pelo Estevão, que é filho da irmã Nália, que mora lá em Cruzeiro do Sul, que o Estevão infelizmente contraiu o vírus, tá bom? Então vamos orar pela recuperação do Estevão. A irmã Geni, boa noite, pastor, peço orações pela minha família e por minha saúde, não estou bem. Vamos orar, irmã Geni, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Queridos, eu quero aqui deixar alguns avisos, tá? Segunda-feira, dia 22, nós iremos começar os estudos com os novos convertidos e com os irmãos que irão se batizar, tá? Já será a segunda turma de batismo nesse ano. Nós já estamos com o irmão Jonas, a irmã Cláudia, o Johnny e a Jéssica prontos para se batizarem, tá certo? E vamos começar uma outra classe, peço irmãos que orem, e também a classe Nova Criatura. O professor será o irmão Léo. Então segunda-feira, dia 22, às 8 horas da noite, tá? Nós teremos aula por meio da internet. Os irmãos da Nova Criatura, da classe Nova Criatura, haverão de receber as apostilas em PDF, tá bom? Bem como os alunos de batismo. Então, segunda-feira, dia 22, às 8 horas da noite, tá? Você até sexta-feira, com a graça de Deus, irá receber as apostilas nos seus smartphones, nos seus WhatsApp, para você já acompanhar as aulas, tá bom? Dia 22, não esqueçam. Também eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, se inscreva, é bem simples, fácil e gratuito, tá? Você vai lá no YouTube e digita Templo Batista Bíblico da Floresta, aparecerá o nosso canal, a opção inscrever, você se inscreve e clica no sininho, tá bom? E se possível compartilhe com outras pessoas, amigos, familiares, para que eles também se inscrevam, tá? Eu desafio você, por favor, nos ajude a se inscrever lá no canal no YouTube da nossa igreja, tá bom? Por favor, eu peço. E também eu peço oração pelas irmãs que estão gestantes, tá? A irmã Lucilene, irmã da irmã Raquel, minha cunhada, a irmã Fátima, esposa do irmão Valdemir, que está lá em Cruzeiro do Sul, a irmã Dacilene, esposa do irmão Richelli, e pela Karen, tá? A esposa do Paulo, que os irmãos orem, Paulo, amigo da Renata e do Marcelo, tá? Esse casal que teve conosco um tempo aqui, ore por ela, pela Karen, tá bom? E em especial pela Raquel, ela fez algumas consultas, e se Deus permitir, dia 22, segunda-feira, o Pedro Lucas virá ao mundo, dia 22, ela gostaria muito de um parto normal, mas, porém, entretanto, será cesárea. Então dia 22, ela será internada lá no HB, Hospital de Base aqui de Porto Velho. Ore pela Raquel, ore também pelo Pedro Lucas e pelas pessoas que irão trabalhar nesse parto, tá? Que corra tudo para o louvor da glória do Senhor. E eu vou manter os irmãos informados. Um outro aviso é o seguinte: aqui para nós, o governador do estado, ele no passado elaborou um plano de ação, e ele dividiu esse plano de ação em 4 fases. Nós já estamos na segunda, e nessa segunda fase já é possível o retorno dos cultos presenciais na igreja, tá? É claro que atendendo toda uma demanda, algumas medidas que foram estabelecidas, tá bom? Porém, nós aqui da igreja
não iremos, por enquanto, realizar os cultos aqui, tá? Na sexta-feira eu terei uma reunião online com a diretoria para definirmos alguns assuntos e em seguida nós já vamos comunicar aos irmãos, tá bom? Então domingo agora não haverá culto na igreja ainda, anota aí, tá bom? Domingo agora nós não teremos culto na igreja. Os cultos de manhã e à noite serão com transmissão ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube no domingo, tá? Então você terá tanto o Facebook quanto o YouTube para assistir os cultos. E o tema ou os temas das mensagens domingo de manhã e de noite será o seguinte: de manhã, seja sal, à noite, seja luz. Seja o sal da terra e a luz do mundo, tá bom? Esses serão os temas do próximo domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar. E ore uns pelos outros. Quando você for orar, lembre-se, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, tá bom? Queridos, nós temos divulgado o tema da mensagem de hoje, e eu peço a você que abra a sua Bíblia no texto que fora lido pelo Leozinho na liturgia. Os irmãos que estão aqui na igreja, eu peço, em reverência à palavra de Deus e ao Deus da palavra, coloque-se em pé, por gentileza. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler apenas o verso 21 e 22. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Pega aí uma agenda, uma caneta, um caderno e anote as mensagens, tá bom? Eu creio que você vai ser grandemente abençoado com esse tema de hoje à noite. Mateus 18, 21 e 22 dizem assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio que é adorar ao Senhor. Obrigado pelos cânticos que entoamos, obrigado pelos agradecimentos, pelos pedidos que estão sendo feitos pelos irmãos. Ó Deus, nós entregamos cada pedido em Tuas mãos, nós descansamos em Ti, porque nós cremos que Tu ouves, que Tu atendes os nossos clamores, Pai. Ó Deus, obrigado por termos o Senhor conosco. Ó Pai, cura os enfermos, abençoa aquelas que estão gestantes, cura, meu Deus, aqueles que estão doentes, supra as necessidades de cada pessoa, Pai. Que Tu venhas agir e intervir em cada situação, Senhor. Nós cremos que Tu és poderoso, nós cremos que o Senhor age e sempre agirá em nosso favor, Pai. Abençoa os pedidos feitos nessa noite, fazemos tudo para o louvor da Tua glória. Neste momento, prepara o nosso coração, não permitas que nos distraiamos, que não venhamos, meu Deus, ficar dispersos, mas sim concentrados para aquilo que vamos ouvir. Fala conosco nessa noite, nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo, amém. Os irmãos aqui da igreja podem sentar. Diariamente e quase sempre, pessoas se machucam, se ferem e se magoam. Após uma briga, após um desentendimento, reconhece-se a necessidade de pedir perdão para reatar o relacionamento. Contudo, o pedido de perdão não é algo tão simples assim. É ruim ferir, magoar, machucar, brigar, discutir asperamente com as pessoas que amamos e com aquelas que nos amam.
trair, mentir e enganar abalará todo e qualquer relacionamento. E o que fazer quando ferirmos as pessoas? O que fazer quando formos feridos por elas? O perdão é necessário, é confortante, é tranquilizante, é calmante e é libertador. Nessa noite eu quero trabalhar o seguinte tema, anota ele aí: perdoar e pedir perdão faz bem ao coração. Perdoar e pedir perdão faz bem ao coração. O texto que nós lemos de Mateus 18 é um texto fantástico. Essa parábola contada por Jesus é uma resposta à pergunta feita por Pedro sobre o perdão. O assunto começa no verso 15, em que Cristo fala sobre a disciplina. Como tratar uma pessoa que ofende a outra. É esse o contexto do Mateus 18, do 15 em diante. Como tratar, como resolver as ofensas. E ao concluir o ensinamento, Pedro se dirige a Cristo e pergunta no verso 21: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus responde o questionamento de Pedro dizendo no verso 22: não, Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7. Depois de responder à pergunta feita por Pedro, ele então passa a contar a parábola. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, alguns aspectos desta parábola que Jesus vai contar. Por exemplo, você vai encontrar alguns personagens. Essa parábola ela é contada do verso 22 adiante. Você vai encontrar um rei, um servo e um conservo. Você verá o valor da dívida. No versículo 24, um deve 10.000 talentos. No verso 28, o outro deve apenas 100 dinheiros. 10.000 talentos era uma dívida impagável. Já 100 dinheiro era uma dívida pagável. Mas eu chamo a sua atenção para as atitudes desses personagens da parábola. Por exemplo, a atitude do Senhor, versículo 26. O servo chega e diz: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Depois você percebe a atitude do conservo no versículo 29: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O servo, ele reconhece que tem uma dívida com o seu senhor. O conservo reconhece que tem uma dívida com o seu servo. Eles reconhecem a dívida e eles mesmos se prontificam em pagá-las. Tanto um quanto o outro pedem: seja generoso para comigo, ou seja, tenha misericórdia de mim e eu vou pagar tudo que eu devo. Aí você vai ver agora a atitude do rei ou do senhor maior. Então no versículo 27, então o Senhor
daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha que legal, o servo reconheceu a dívida, o servo assumiu que tinha uma dívida, ele pede para o seu senhor, o rei, ser misericordioso. O rei é misericordioso, ele perdoa-lhe a dívida, mas a atitude do servo para com o conservo é diferente. O servo vai chegar no verso 28 e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Versículo 30: ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Queridos, olha aqui algo interessante no texto. Dois devedores, dois homens que reconhecem as suas dívidas, dois homens que se prontificam em pagá-las, dois homens que clamam por misericórdia, mas com atitudes distintas no final. O rei perdoou a dívida do servo, mas o servo não perdoou a dívida do conservo. Pelo contrário, o prendeu até que pagasse o que devia. E aqui a gente começa a falar sobre o perdão propriamente dito. Perdoar e pedir perdão faz bem ao coração. E nessa noite eu quero trabalhar algumas verdades sobre o perdão. E vou fazer isso em forma de perguntas, de interrogações. A primeira interrogação que eu faço é: o que é perdão? Você sabe o que é perdão? Será que perdão é um sentimento? É uma emoção? É uma decisão? É um mandamento? Será que perdoar é esquecer a ofensa? Será que perdoar é sofrer de uma amnésia abruptamente? Será que é isso que é perdoar? Será que é esquecer, dar um tilt, dar um branco na ofensa, e aí então a pessoa perdoa? Perdoar é uma decisão da vontade. Isso é perdoar. Perdoar é falar: eu quero, eu vou perdoar. Você decide perdoar. Você tem a capacidade de perdoar, porque o perdão é uma decisão. O perdão é um ato da minha vontade. Eu escolho, eu decido. Mas isso não está relacionado diretamente com as minhas emoções, mas sim com a minha razão. Eu decido ou não. A escolha é minha, a escolha é sua. Quando esse servo e esse conservo pediram perdão, pediram compaixão, você percebe que o rei perdoa, mas o servo não perdoa. O que fez o rei perdoar o seu servo, e porque o servo não perdoou o seu conservo? Um escolhe perdoar, o outro não. Um decide perdoar, o outro não. E o apóstolo Pedro sabia que deveria perdoar.
Pedro sabia, ele era conhecedor, que o perdão não se tratava apenas de um sentimento, mas sim de uma escolha, porque ele mesmo faz a pergunta no verso 21: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Ou seja, Pedro é sabedor que o perdão é uma decisão. Só para você entender isso de forma mais prática, por que você às vezes perdoa uma pessoa que te machuca e não perdoa uma outra? Por quê? Por que uma pessoa faz algo de ruim a você e você consegue perdoar aquela pessoa, mas não consegue perdoar uma outra? Por que você escolheu, por que você decidiu perdoar uma e não a outra pessoa? Isso é prova que o perdão está relacionado com as nossas escolhas. Você e eu travamos uma luta interna, porque assim como Pedro, nós somos sabedores que devemos perdoar as pessoas. Nós sabemos, não é um assunto novo, não é um assunto desconhecido. Você pode chegar para qualquer pessoa e perguntar isso a ela. Nós somos sabedores, racionalmente sabemos, emocionalmente não queremos perdoar. Só irei perdoar se o meu coração sentir que devo. É o que algumas pessoas falam. Eu só vou perdoar aquele irmão, aquela pessoa, se o meu coração sentir que eu devo. Mas eu te pergunto, é possível perdoar? Essa pergunta só tem 3 respostas: sim, não e talvez. Mas é possível perdoar? Quando somos ofendidos, exercemos a escolha. Pedro, ele pergunta: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim? E perceba que o meu irmão se refere à mesma pessoa. Ou seja, se esse mesmo indivíduo me ferir, me magoar um monte de vezes, quantas vezes eu devo perdoá-lo? É essa a pergunta de Pedro. Você e eu podemos perdoar ou nos ressentir, amar ou amargurar-se, manter os relacionamentos ou quebrá-los, aproximar as pessoas ou afastá-las de nós. Mas você tem capacidade de perdoar, porque você sabe, assim como Pedro, você deve perdoar. Embora as pessoas digam não perdoo, você diz eu devo. E aí eu faço uma segunda pergunta. Depois de responder o que é o perdão, vem a segunda pergunta: por que perdoar? Por quê? Você já parou para fazer essa pergunta a você mesmo? Por que eu vou perdoar pessoas que me ofendem, pessoas que falam mal de mim, pessoas que mentem a meu respeito, pessoas invejosas, pessoas ciumentas? Por que eu vou perdoá-las? Pessoas que me fizeram sofrer. Em nossa cultura, que é uma cultura contrária à cultura do cristianismo, essa cultura, para ela, o perdão não é algo comum e nem é motivado. Pelo contrário, aqueles que perdoam são taxados de bobos, de bestas, de fracos e outros termos pejorativos.
A cultura em que nós estamos inseridos, ela tem só um pensamento e um ensinamento. Alguém falhou com você? Acaba. Vá viver a tua vida. E há pessoas que se recusam deliberadamente a liberar perdão. Segundo elas, isso é atitude de pessoas fortes, de pessoas que se amam, de pessoas que se valorizam, de pessoas com atitude, de pessoas com posição, de pessoas com convicções. É isso que a cultura ensina. Não perdoa, não seja bobo. Olha o que fez com você, olha o que fizeram contigo. Tenha amor próprio. Porém, a realidade é bem diferente. Deixa eu te falar uma coisa: pessoas que não perdoam tendem a desenvolver doenças mentais, estomacais e cardíacas. Você sabia que muitas doenças estão relacionadas com a falta de perdão? Pessoas estão desenvolvendo úlceras, gastrites, outras não conseguem dormir, sofrem com insônia, não conseguem descansar o cérebro, porque não aprenderam a perdoar. Você que não perdoa, você pode buscar um tratamento psicológico, espiritual, com os melhores profissionais. Você pode se submeter às melhores e mais sofisticadas terapias, mas se não partir de você a decisão de perdoar, todo investimento não valerá de nada. Por que perdoar? Porque perdoar faz bem ao coração. Você deve perdoar. O perdão fará bem a você. O perdão é libertador. A falta dele escraviza. Uma pessoa que perdoa, ela vive melhor. Por que perdoar? Porque o perdão só faz bem. Porque quem perdoa vive melhor. Não sejas escravo de você mesmo. Tem muitas pessoas fingindo que são fortes, que são felizes, que vivem bem. Por que perdoar? Porque o perdão nos possibilita a conviver com as pessoas. Não seremos escravos de quem nos ofendeu. Eu me lembro de uma ocasião, estávamos em um evento, estávamos em um grupo de amigos, de irmãos, e uma conversa sadia, amistosa, boa. De repente adentrou alguém no mesmo recinto em que estávamos, e uma daquelas pessoas, como diz um ditado, murchou. À medida que a pessoa entrou, a outra aqui já se recolheu. Não demorou muito. Ela disse assim para o seu cônjuge: vamos para casa que eu estou com dor de cabeça. Mas estava tudo normal. De fato, eles se despediram de nós, foram embora. Depois eu liguei para saber o que havia acontecido, se a pessoa estava melhor. E eu perguntei: o seu cônjuge melhorou? O que foi que houve? Eu liguei para isso. Nós passamos um tempo grande conversando, porque o cônjuge me revelou o seguinte: pastor, a partir do momento que a determinada pessoa entrou, o meu cônjuge já se bloqueou. Eu disse: mas por quê? Porque lá no passado elas tiveram um atrito,
e essa que saiu com dor de cabeça não perdoou. Você pode conversar com qualquer especialista na área da saúde emocional, que você verá, porque quem não perdoa sofre, quem não perdoa é escravo dos outros, não pode ouvir falar da outra pessoa, não pode ver a outra pessoa, não pode ver uma postagem da outra pessoa no Facebook, nas redes sociais, que é que lhe incomoda, que lhe inquieta. Queridos, por que perdoar? Porque perdoar é libertador, porque perdoar fará bem para nós mesmos. O perdão contribui para uma vida saudável. Perdoe, perdoe, mas pastor, perdoe, vai fazer bem para você mesmo. Você vai viver bem, espiritual, emocional, mental, psicologicamente. Perdoa, abra mão, diga: eu te perdoo. Mas pastor, perdoa. É isso que a Bíblia ensina. Pedro só perguntou para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o irmão? E aí vem a terceira pergunta que eu quero trabalhar nessa noite. A primeira: o que é perdão? A segunda: por que perdoar? A terceira: quantas vezes devemos perdoar? Quantas vezes? É comum ouvirmos pessoas dizendo assim: eu só perdoo uma única vez, não mais que isso. Outras são mais misericordiosas, elas dizem: olha, eu só perdoo no máximo 3 vezes. E aí usa aquele ditado popular: 1 é pouco, 2 é bom, 3 já é demais. A quantidade de 3 vezes vem dos ensinos rabínicos. Um rabino judeu ensinava que uma pessoa deveria perdoar a outra até 3 vezes. E Pedro, como um bom judeu, ele aprendeu isso nas escolas rabínicas de sua época. Fora esse o ensinamento que ele teve. Ao perguntar quantas vezes deveria perdoar, percebam que Pedro sugere a quantidade. Qual é a quantidade? 7 vezes. E veja que ele faz uma pergunta: 7 vezes? O seu entendimento era diferente em relação aos rabínicos de sua época. Ele está indo muito mais além do mínimo que aprendera. É um pouco mais do dobro. Enquanto ele aprende que deve perdoar no máximo 3 vezes, ele sugere para Jesus 7. E a pergunta é retórica. Você e eu temos uma tendência de estabelecer um limite quantitativo de perdão. Vou perdoar 1, 2, 3, não mais que isso. Chega, já basta. Eu já cheguei ao meu limite. Não tem jeito, você não muda. Você sempre erra e pede perdão. Você sempre erra e pede perdão. Não vou mais, não dá, cansei, chega. Como é que você me pede perdão e volta a me ofender? Vejo que você não é sincero, não é sincera quando me pede perdão. Agora o verso 22, olha comigo aí. Jesus lhe disse:
Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Quem foi que disse isso? Jesus. E essa resposta que Jesus oferece a Pedro impacta as pessoas de sua época. E por que impacta? Porque eles aprenderam por muitos anos, por longos anos, com os rabinos, que 3 vezes era o máximo de vezes, de chances, de oportunidades, não mais que isso. E agora eles ouvem do mestre dos mestres, pela primeira vez, uma quantidade que vai muito além de suas perspectivas e aprendizagem. Você sabe que a cultura em que nós estamos inseridos diz: não perdoa, não seja bobo, não seja bobo. A gente aprende isso com a cultura. Mas, querido, o cristianismo é uma contra-cultura. Embora eu aprenda que eu não devo perdoar quem me ofende, Jesus diz: perdoa, perdoa. Se o mundo diz a você e a mim: não perdoa, Jesus diz: perdoa. Isso impacta, porque eu aprendo com o sistema uma coisa, com a cultura, mas com Jesus eu aprendo outra. Nós temos que perdoar, nós temos que escolher, nós temos que decidir liberar perdão. E deixa eu te perguntar: quantas vezes você perdoa? Qual é o teu limite de perdão? Nenhuma. Tem gente que não perdoa, não perdoa. Talvez o teu limite seja uma vez, 3, como os rabinos ensinaram, talvez 7, como Pedro sugeriu. Ou você perdoa quantas vezes for necessário? Quantas vezes você está disposto ou disposta a perdoar? O que Jesus quer dizer com 70 vezes 7? E aí você que gosta da matemática, da exata, 7 vezes 7 são 49, então 7 vezes 70 é 490. E aí, será que Jesus está ensinando que eu e você temos que pegar um caderninho, uma agenda, um diário, e aí ir marcando nos pauzinhos: 1, 2, 3, 4, 5. Será que é isso que Jesus está nos ensinando? Que quando chegar às 490 vezes, se chegar 491, pronto. Será que é isso que Jesus ensina? Não. Jesus ensina que o perdão oferecido por você e por mim é uma prática ininterrupta, constante e ilimitada. Não tem limites para perdoar. Eu sei que a cultura ensina diferente, eu sei. Quantas pessoas já me disseram: pastor, não perdoa esse irmão não, não perdoa essa irmã não. Mas eu travo uma batalha, a minha emoção diz: é mesmo, não perdoa, foi algo muito feio que fizeram. Mas quando eu volto a minha razão diante do meu Cristo, eu digo: eu tenho que perdoar, é meu dever. Jesus está nos ensinando que o perdão é uma prática ininterrupta, constante e ilimitada. Agora, é preciso deixar claro uma coisa: o perdão
não apaga o pecado, ele não anula o pecado, porque tem a consequência. Nem eu e nem você, ao perdoarmos alguém, estamos os isentando da consequência. Exemplo: quando um filho ou uma filha mente, engana seus pais, faz coisas erradas sem consultá-los, vive a vida do seu próprio jeito, quando for descoberto, esse filho ou essa filha chegará para os seus pais e irá pedir perdão. Os pais irão perdoar, mas se os filhos continuam enganando, essa relação de confiança ficará insustentável. E isso não quer dizer que não houve perdão. Houve. Quando você deixa de confiar em alguém que te magoou, não quer dizer que você não perdoou, você perdoou. Agora entenda uma coisa: todo pecado tem sua consequência. Eu gosto muito de uma frase escrita em um devocionário chamado Pão Diário. Eu li essa frase tem muito tempo, e eu sempre escrevo nas minhas agendas para não esquecer, e agora eu ponho no meu sermão para ficar registrado. A frase diz assim: o perdão, grava bem, o perdão não é o mesmo que reconciliação. O perdão não reconstrói a confiança instantaneamente. O perdão é dado, a reconciliação é conquistada. O perdão cancela dívidas, não elimina todas as consequências. Vou ler a frase completa. O perdão não é o mesmo que reconciliação. O perdão não reconstrói a confiança instantaneamente. O perdão é dado, a reconciliação é conquistada. O perdão cancela dívidas, não elimina todas as consequências. Basta você parar para lembrar do nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, sim, mas as consequências permanecem. Algumas pessoas querem ser perdoadas e querem que as consequências não existam. Isso é impossível. É como uma pessoa que passou anos e anos e anos e anos bebendo ou fumando, de repente se converte a Cristo, se arrepende dos seus pecados, pede perdão, aceita Jesus como Salvador, e um tempo depois contrai uma doença em decorrência do vício. Jesus perdoou, mas as consequências permanecem. Nos nossos relacionamentos acontece assim. O que é perdão? Por que perdoar? Quantas vezes perdoar? O perdão é uma atividade contínua. Pedro pergunta: se o meu irmão pecar, quantas vezes eu devo perdoar? A última pergunta está no Evangelho de Lucas. Abra comigo a sua Bíblia lá, por gentileza. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia lá, por favor. Versos 3 e 4. Eu respondi 3 perguntas: o que é perdão? Por que perdoar? Quanto tenho que perdoar? Quantas vezes, melhor, tenho que perdoar? A última não é uma pergunta, agora é uma afirmação. Existe um processo para se obter perdão. O processo para obter perdão.
Qual é esse processo? Como é que funciona essa dinâmica do ofendido com o ofensor, de quem machuca e de quem é machucado, de quem esbraveja e de quem ouve? Qual é o processo? Lucas 17 vai nos ensinar de forma magistral. Versos 3 e 4 de Lucas 17: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo dizendo: arrependo-me, perdoa. Há um processo em curso para se obter perdão. Anota aí. Esse processo de se obter perdão, primeiro, o perdão implica em confrontação. O perdão implica em confrontação. Deixa marcado aqui Lucas 17, anota aí, porque eu vou ler, você só anota que eu leio, Mateus 18:15, voltando lá para o texto base. Mateus 18:15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Olha o conselho de Cristo: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Lucas 17:3 diz assim: e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Queridos, o perdão implica em confrontação. O próprio Senhor Jesus, nos 2 textos, ele diz: repreende-o, reprove o que ele fez, censure o erro. Cristo está dizendo que a pessoa que cometeu o erro ou o pecado deve se responsabilizar por ele. Essa pessoa que ofendeu, que machucou, que magoou, ela precisa ser responsabilizada. Agora, existe modo, viu, gente? Existem meios. Não é para o pastor usar o púlpito como pretexto e mandar indiretas para as ovelhas. Não é assim. Não é para as ovelhas ficarem falando umas para as outras. Tem irmãos que não gostam e estão certos quando pastores usam púlpitos como pretexto para mandar recado. Mas esses mesmos irmãos que condenam a atitude dos certos pastores ficam por trás falando mal um do outro. É errado do mesmo jeito. O conselho bíblico é muito claro. Essa confrontação, essa repreensão deve ser de forma exclusiva e diretamente com a pessoa e não com terceiros. Será que você tem coragem de fazer isso? Será que você tem coragem de repreender com amor, com misericórdia, você e a pessoa que te ofendeu? Ou você fica falando para os outros, para os 4 cantos? A recomendação bíblica de Cristo
vai entre você e ele, porque o perdão está ligado com a confrontação. Agora lembra de uma coisa: além de ser o ofensor e o ofendido apenas, o objetivo da repreensão, da confrontação, da censura, não é expor a raiva, o ódio, não, conduzir a pessoa ao arrependimento e à reconciliação. Tem pessoas que, quando são ofendidas, elas até conversam com a outra, com o ofensor, só eles dois, mas é só para esbravejar, jogar na cara, apontar o dedo, acusar. Não é essa a recomendação de Deus, não é isso que Jesus está nos ensinando. Então, meu querido e minha querida, se você pecou, errou, ofendeu, aceite a confrontação. Mas nesse processo há uma segunda coisa: a pessoa que pecou, ela deve se arrepender. Isso aqui é muito forte. A pessoa que pecou deve se arrepender. Olhe o versículo 3 de Lucas 17: olhai por vocês mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. A pessoa que ofendeu, a pessoa que machucou, ela deve ser confrontada e ela deve se arrepender. A pessoa que cometeu o erro vai ser repreendida. Ela deve reconhecer que errou, ela deve se arrepender e ela deve pedir perdão. E sabem, a maneira como essa pessoa lida com a confrontação revelará o seu caráter. Guarda essa aí. A maneira como a pessoa lida com a confrontação revelará o seu caráter. Tem pessoas que, quando são confrontadas, se justificam. Não, mas não fui eu, foi você que começou. Não, mas não era essa a minha intenção. Não, mas eu não queria fazer assim. Ah, quer saber de uma coisa? Não quer mais falar comigo? Que se dane. Estou pouco me importando para você. Isso revela caráter. O arrependimento verdadeiro levará a uma mudança de atitude e ao abandono do pecado. Se não houver arrependimento, querido, não haverá perdão. O perdão está condicionado ao arrependimento. Mas como é que a nossa cultura nos ensina? Não, perdoa mesmo que a pessoa não te peça perdão. Peraí, é isso que o texto está nos ensinando? Não. E por que o texto ensina diferente? É porque Deus está trabalhando na vida do ofensor e do ofendido. Deus trabalha na vida dos dois. Quer ver só uma coisa? O que é mais fácil para você, perdoar ou pedir perdão? Você tem facilidade de pedir perdão, reconhecendo os seus erros? Você tem facilidade de perdoar, mesmo tendo teu orgulho ferido por alguém? As duas coisas são dificílimas, e é por isso que o texto trabalha as duas pessoas. Se alguém, ou se você ofendeu, se arrependa e vá pedir perdão. O perdão está relacionado, condicionado ao arrependimento e ao pedido de perdão. Porque quem perdoa e quem sabe perdoar, isso faz bem ao coração. Por isso o tema da mensagem: perdoar e pedir perdão faz bem ao coração. E a última, nesse processo do se obter o perdão,
O perdão implica no exercício da misericórdia. O perdão implica no exercício da misericórdia. Versículo 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier até contigo dizendo: arrependo-me, olha só, de novo, perdoa-lhe. Se uma pessoa te ofendeu 7 vezes ao dia, e nas 7 vezes essa pessoa veio até você, veio até mim pedindo perdão, é para nós perdoarmos. Aí a gente vai lembrar lá de Mateus, do rei, do servo e do conservo. O valor que o servo tinha como rei era uma dívida impagável, mas o rei perdoou. O rei foi misericordioso. A dívida que o conservo tinha para o servo era uma dívida pagável, mas o servo não foi misericordioso. Ele mandou prender o seu conservo. Achamos que o erro que cometemos é mais fácil de ser perdoado, e os erros dos outros são mais difíceis. Já percebeu isso? Eu quero ser perdoado, mas eu não quero perdoar. Eu digo: não, mas o que eu fiz foi uma coisa tão simples, tão banal. Agora o que o outro fez, não, é mais grave, é mais agudo. Por quê? Por quê? É exercer misericórdia. Foi isso que eles pediram na parábola, tanto o servo quanto o conservo. Tem misericórdia, tem compaixão. O perdão passa pela misericórdia. Agora eu quero concluir com o texto de Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Mateus capítulo 6, versos 12 ao 15. Quando você olha Mateus 6, é o que nós temos de a oração modelo. Alguns chamam de oração do Pai Nosso. E nessa oração de Jesus, ele vai incluir as esmolas, as orações e os jejuns. E aqui na oração ele fala de perdão. Olha comigo, Mateus 6, 12 ao 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Você já parou para calcular quantas vezes Deus já te perdoou? Você já anotou no teu caderninho de anotações, no bloco de anotações do seu celular, quantas vezes Deus já te perdoou? É esse o princípio, o modelo de perdão. Ele perdoou até os seus algozes, homensvis que lhe tiraram a vida. Ele perdoou. Às vezes pessoas nos machucam e as coisas são tão pequenas, mas o nosso coração cheio de nós mesmos, influenciados por essa cultura do não perdoa, do processa, do denuncia, do faz isso, do faz aquilo, a gente não para.
para olhar o que diz a Bíblia. Eu sei que muitas vezes a nossa vontade é de não perdoar, é dizer, sabe de uma coisa, vá viver a tua vida que eu vou viver a minha, porque é mais simples, é mais fácil, só que é altamente prejudicial, porque na mente de um cristão há um conflito. A cultura diz, não perdoa, e se perdoar, perdoe só 3 vezes e olhe lá. Mas Jesus diz, perdoe, porque o perdão é uma atividade ininterrupta na tua vida. Porque se eu perdoar você hoje e não perdoar amanhã, eu serei escravo de você. Se eu perdoar uma pessoa hoje, mas não perdoar outra amanhã, eu serei escravo daquela pessoa e eu vou sofrer. O perdão faz bem ao coração. Eu peço a você, feche seus olhos aí onde você está. Eu não sei como estão os teus relacionamentos pessoais, com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os irmãos da igreja, com o teu pastor, com o teu patrão, com os teus colegas de trabalho, eu não sei. Mas fecha os teus olhos aí, eu peço de coração. E nesse momento, tenta lembrar de uma pessoa que você precisa pedir perdão, mas que também precisa perdoar. E diz, Pai, me dê um coração igual ao teu, um coração perdoador. Me dê um coração, Pai, a ponto de perdoar pessoas que me fazem mal. Me ajuda, Pai. Eu quero viver bem com o Senhor e quero viver bem comigo mesmo. Me ajuda. E eu desafio a você, após esse culto, se tiver alguém que você precisa pedir perdão ou perdoar, faça isso hoje mesmo, não deixa para amanhã não. Ah, pastor, mas está longe, liga, manda uma mensagem, de áudio de preferência, mas não deixa para amanhã não. Peça perdão e perdoe, pois isso fará bem ao teu coração. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado. Quão libertador é o perdão. Ó Deus, nós somos aculturados a não perdoar, nós não somos motivados, incentivados e ensinados a pedir perdão e nem a perdoar. Mas eu te rendo graças por esse texto tão rico, que nos ensina, que nos mostra quão bom é pedir perdão e perdoar. Ó Deus, às vezes nós podemos magoar as pessoas, outros momentos elas poderão nos magoar, mas eu peço, Pai, que o Senhor nos dê um coração para sempre trilharmos pela misericórdia, nos dê a humildade para reconhecer os nossos erros e pedir perdão, mas nos dê também humildade para quando formos ofendidos e as pessoas que nos ofendem nos pedir perdão, estejamos prontos a perdoá-las também. O nosso padrão é o Senhor. Tu és conhecedor, tu sabes que a nossa carne, a nossa emoção não quer perdoar, porque o nosso ego é ferido, o nosso eu é humilhado, isso nos machuca, nos fere. Mas ajuda-nos, ó Deus, a perdoar quantas vezes necessário for, para vivermos bem com o Senhor, bem conosco e bem com os outros. Eu oro agradecido no nome santo de Cristo. Amém. Após o culto, procure a pessoa, vá atrás. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, perdoe. É isso que Deus quer de você e que Deus quer de mim. Eu agradeço a sua presença, uma grande alegria tê-los conosco. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso, um bom restante de semana.
Que Deus te proteja, te guarde, nos dê um coração perdoador para viver tão bem conosco mesmo. E eu convido você desde já, domingo de manhã, às 9 horas e às 7h30, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. E se você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreva, por favor. Eu peço, eu te imploro, tá bom? Inscreva-se. Templo Batista Bíblico da Floresta. Se inscreve e clica no sininho e compartilha com outras pessoas. Tenhamos todos uma boa noite, que Deus nos abençoe e até domingo, se Deus nos permitir e Cristo não voltar.